DVD não. Esse gol aí é o gol que o Armando Moreira, Armando Nogueira, especial sobre o Puskas, sobre o Platini, Esse é o texto, Toys, né, sobre o Zizinho, sobre qualquer um desses grandes jogadores, e dizer que, enfaticamente, que ele não foi campeão do mundo, que é uma falha na carreira. E aqui no Brasil as pessoas têm a mania de fazer isso, de dizer que o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Se o Zico não ganhou a Copa, como disse Fernando Calazans, azar da Copa. O Zico, na época dele, foi o grande jogador da seleção. Numa época que nós tínhamos Falcão, Sócrates, Cerezo, Júnior, Leandro, mas o craque do time, a referência do time era o Zico. Ok. Quero mostrar depois uns gols, aqui foram todos gols com a seleção, quero mostrar uns gols do Flamengo. Agora, tem uma coisa curiosa, como a moda influi também na vestimenta do jogador. Porque nessa época o calção era bem justinho, né? Colado na coxa, inclusive, né? A gente tinha que passar um pouco de óleo do lado aqui no adutor, porque roçava bastante. Quer dizer, já teve caso de castração, inclusive, de jogadores que não passavam óleo. Agora, é engraçado quando falam assim, não, o Zico não ganhou a Copa. Puskas também não. Cruyff também não. Quer dizer, tem grandes jogadores. Estou bem acompanhado. Está muito bem acompanhado, não é verdade? Quem mais que não ganhou? Zizinho também, Jair, Ademir, quer dizer... Como você, aliás, falou, não é um campeonato, é um torneio de futebol. São 7 jogos? 7 não sei se agora é mais, são 7 jogos. Chegou um período, eram 6, né? Agora são 7. Quem é que está ali na primeira... É na primeira fila que está? A Sandra, lógico. Sua mulher, lógico. São 30, vamos fazer 35 anos de casado agora. Você casou com ela, pegou ela no berço, né? Eu dancei a valsa de 15 anos dela. Foi? O Tiago, meu filho mais novo, e a Maria, olha, você tem minha nora, que vai me dar o meu 3º neto em outubro. Parabéns, felicidades. Já tenho 2, o Felipe e o Gabriel, do outro filho, Bruno. Então, acho que em 1930 já tem, 2030 já tem um ataque bom lá. Você tem um jeito você está com um jeito tranquilo, sabe? Isso é bom, né? É um bom sinal. Você joga futebol? Teu filho joga? Você joga também? Eu jogava, parei. Parou de jogar? Parei. Você faz o quê? Agora eu sou empresário, trabalho com ele agora. Eu estou fazendo pelo Brasil inteiro as escolas Zico 10. É verdade. Aí até o Adílio e o Júlio César estiveram aqui falando do negócio do Master e tal, e normalmente a gente abria essas escolas. Então ele e o Bruno que estão à frente desse trabalho. Nós já estamos em uns 12 estados brasileiros. Agora mesmo em dia 24 e 25, final de semana, eu vou em Belém, em Santarém, para estar lá junto. Agora, estando aqui no Brasil, é mais fácil de poder comparecer. E tem jogo também? Você joga também? Como é que é? Às vezes jogo, às vezes não. Porque às vezes o Master joga 2 dias seguidos, não dá mais. E o campo tem que ser uma grama boa, porque senão o joelho não aguenta. Tem que ser tudo preparado. Não dá. É impressionante como eu vejo de vez em quando, como tem jogador de futebol, no Master, dá pra gente ver bem, que fica barrigudo de repente. Nunca foi gordo e fica só barrigudo. É difícil, né? O metabolismo muda bastante. Continua comendo a mesma quantidade. Às vezes a gente come mais um pouquinho, bebe um pouquinho mais. Compensa. Aí acaba você não gastando. Não desgasta. Isso aqui até às vezes atrapalha. Vamos ver mais. Eu quero ver os jogos agora do Flamengo. Contra o Cobreloa, foi o gol mais importante que eu fiz
foi o gol que eu mais vibrei, foi o gol que definiu o maior título da história do Flamengo naquele momento. E aquilo ali praticamente definiu a vitória, foi o segundo gol, assegurou o título. É difícil da forma como nós estávamos jogando, o Cobreloa empatar e virar o jogo. Baltazar virou, ela sobrou pro Júnior, o Júnior chutou no gol, o Marola defendeu e eu no rebote fiz o gol com 40 segundos de jogo. Ali ficou 0 a 0. Então a gente teria mais 89 minutos para poder fazer mais um gol e ser campeão. E foi o que acabou acontecendo, porque nós fizemos mais 2 e ganhamos de 3 a 0. E aí é que foi o sufoco, porque a torcida inteira do Flamengo gritando campeão, campeão, e aí, eu sabendo que ia embora e tal, e a gente, sabe, aquela dor no coração, aquela coisa, aquele sufoco. Então, foi um dos jogos mais significativos na minha vida. Tem um gol que você não fez, se eu não me engano foi o Nunes que fez, mas foi uma das enfiadas de bola mais lindas que eu já vi num jogo contra o Grêmio, decisão de campeonato até, eu acho. Foi. Estreia do Renato Gaúcho. Foi lá em Porto Alegre, a final de 82. Porto Alegre. Você deu uma enfiada de bola dessas que hoje em dia raramente se vê, né? Eu antes dei um drible no zagueiro do Grêmio entre as pernas. Aí, normalmente nos lances, ele já passa eu enfiando a bola pro Nunes. E a gente tinha essa jogada treinada. É uma das coisas que eu fazia com os atacantes com quem eu jogava. Às vezes acabava o treino, eu chamava um e falava: olha, quando eu pegar essa bola, mesmo que eu esteja de costa, fica esperando que eu vou tentar já. A primeira opção minha era o centroavante, era sempre o centroavante. Então, esse lance eu não me esqueço. O Nunes, isso foi o que, 82? 82. Em 82, lá em Porto Alegre. Foi 1 a 0 o gol dele. Mas esse passe, esse tipo de lançamento, Didi, Gerson, você, hoje em dia não se vê muito, né? Se vê ainda, mas se vê, com a mesma frequência. Agora, lance, tipo de bola que eu gostava de fazer e que eu vi agora domingo foi essa bola que o Neymar deu pro segundo gol do Santos. Né? Aquela bola de curva no meio de 4 zagueiros, só quem sabe muito é que pode enfiar uma bola daquelas. Então, estão jogando, que é uma barbaridade. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta aqui pro... Nossa, quanta gente! Vamos pela ordem aqui, primeiro o Ronaldo. Não é o Ronaldo, é parecido só. Vai. Zico, boa noite. Boa noite. Eu queria saber quem você consideraria como o maior craque do Flamengo após a sua era. Mas quem continuou foi o Júnior, né? O Júnior deu sequência. O Júnior seria Não conta? Não vale? Eu acho que o Flamengo não teve assim aquele que ficasse muito tempo no Flamengo. Eu acho que dos que vieram, o que marcou mais e que hoje continua sendo a nossa segurança foi o Júlio César, goleiro. Que é incrível, aliás. Ele foi depois que assumiu a posição no Flamengo, ele foi numa ascendente, foi, saiu do Flamengo, continua e está garantindo a gente. Ali, mais uma ali do lado de cá, depois eu vou para o outro lado. Quem vai ser? Aqui, tem tanta gente. Vai aqui, aqui aí, você, ele mesmo. É o seguinte, eu tenho 2 perguntas. A primeira, se você fosse técnico da seleção hoje, você apostaria na velha guarda, Ronaldo, Roberto Carlos, ou você apostaria no novo sangue brasileiro para convocar para a Copa igual o Parreira fez em 94? E outra pergunta, você acha mais provável o Corinthians ser campeão da Libertadores ou o Brasil ser hexa? Olha, a primeira... É uma pergunta para... para complicar, né? Para cartomante, né? A primeira, que se eu fosse técnico da seleção, eu hoje levaria o Neymar. Esse é seguro. Agora, a questão de... Eu acho que ninguém ganha uma Copa do Mundo só com jovens ou só com jogadores experientes. Eu acho que uma mescla estava bem. Agora,
É lógico que as duas competições, tanto Libertadores como Copa do Mundo, tem um nível bem alto. Agora, depende de uma série de fatores que podem acontecer. Eu acho que hoje, em termos de equipe, o Brasil está mais bem preparado para ganhar o Hexa do que o Corinthians para ganhar a Libertadores. Porque o Brasil está com um esquema definido, o Brasil vem jogando, vem conquistando, o Corinthians está se definindo. O Corinthians fez contratações para ganhar, mas você não vê o conjunto do Corinthians igual o conjunto da seleção. Mas pode ganhar. E eu acredito que deva disputar com o outro brasileiro. Vamos ver, eu quero, antes de vir para o lado de cá, vamos ver o gol que o Zico comentou, que é o passe do Neymar. Vamos ver? A bola entre dois São Paulinos e serviu André. Olha. 2 a 0 Santos. Entre a zaga do São Paulo. Olha que loucura. E o Júnior César não conseguiu cortar. É uma coisa Ela impressionante. passou no meio de 4. Tinham 2 do lado dele, tinha outro zagueiro, tinha um goleiro. Ela passou ali no meio, deixou o cara só empurrar dentro do gol. É uma coisa, né? Uma coisa fatal. Não tem como o cara escapar. Do lado de cá, quem é aquele? Aí, o primeiro aqui aí. Fala. Se você estivesse no lugar do Dunga na seleção, você levaria o Ronaldinho para a Copa? Pergunta que não quer calar. Eu já disse, eu hoje levaria o Neymar. Agora, o Ronaldinho, eu acho que alguma coisa aconteceu para que o Dunga perdesse a confiança Também nele. acho. Aí eu dou totalmente razão. A gente não sabe o quê, porque eu analiso da seguinte forma: você tem, para levar para uma Olimpíada, 3 jogadores, e um desses de confiança era o Ronaldinho. E de repente ele não serve mais para a seleção principal. Eu tenho a impressão alguma que coisa pode ter acontecido. Como talento, como qualidade, um jogador fenomenal, um cara que foi 2 vezes melhor do mundo, ninguém desaprende a jogar. Agora, alguma coisa eu tenho a impressão que é uma coisa em relação a ser ou não um elemento desagregador ou não. Isso eu não acho, porque eu acho que na seleção que tem um bom ambiente lá. Não, assim, sim, eu estou dizendo, de repente o Ronaldinho não encaixa naquilo no ambiente que ele quer. Talvez possa Porque ser. não é por jogo, por jogo não é, exatamente, por jogo não é. E não adianta ficar insistindo, porque A gente que é técnico, eu já fui técnico de seleção durante 4 anos, não é fácil. Você testa, observa muita gente, dá oportunidade, disputa competições, vence competições, aí de repente tem uns que vão bem, outros que não vão bem. Não, e outra coisa, você administrar 22, quantos marmanjos aí são? Agora podem 23, né? 23? Né? Tudo morando junto, vivendo. Eu acho que ele deve ter já uns 18 definidos na cabeça dele. As outras 5 ele está em dúvida. Tem mais uma pergunta ali. Você, qual foi a partida mais difícil que você disputou na sua carreira como jogador? Foi a final, essa final aí de Libertadores que passou contra o Cobreloa, porque nós jogamos 3 jogos e vencemos o primeiro, perdemos o segundo, que foi uma guerra danada lá, e os caras agrediram a gente e tal. E o terceiro jogo, nosso time estava meio que desfigurado, não ia poder jogar o Lico, que cortou o supercílio, o Adílio estava ruim, então o Carpegiani até armou um sistema até mais forte no meio campo, e aquele jogo foi sob uma tensão muito grande, a gente conseguiu vencer, foi uma vitória do futebol contra a violência. Então eu creio que aquele jogo foi, em termos de tensão, parte psicológica, era o Flamengo pela primeira vez disputando uma final de Libertadores. Para mim aquilo foi o jogo mais difícil. Você chegou a pensar em não participar da Copa de 86? Totalmente, eu pedi para não ir. Eu vinha fazendo, sabia que tinha que fazer a cirurgia no joelho, 2 ocasiões. A primeira, nós tivemos um amistoso no Chile, contra o Chile e no Paraná. Eu voltei a sentir o joelho sozinho, que o meu problema era o pé de apoio. Eu às vezes, sozinho, quando eu botava todo o corpo
na perna de apoio, ele torcia, e aí eu tinha que voltar, fazer tudo de novo, gelo, repouso, aquelas coisas. Então, quando nós voltamos para cá, para São Paulo, nós nos reunimos, eu pedi ao Tele, pedi ao Dr. Neilo, ao Nabi para ser cortado, para não ir, porque eu queria fazer a cirurgia, eles tentaram me convencer. Aí fomos para o México. Chegou no México, eu teve um dia no treino que eu voltei a sentir, o Moser também sentiu, o Moser foi para os Estados Unidos operar, e eu falei, doutor, deixa eu ir, pelo amor de Deus, eu quero operar, não dá para jogar. Ah, não, fica aí até o último dia, tenta. Eu acho que alguma coisa estava me dizendo, dando um aviso lá, o homem, não fica, que alguma coisa vai acontecer. E dito e feito. E quando você entrou e tomou aquele pênalti, né, de cara, eu acho que o Brasil inteiro ficou na ponta dos cascos. Como é que pesa a responsabilidade de um jogador numa hora dessas que ele entra como uma salvação da lavoura? Não pesa tanto, porque eu estava acostumado, porque eu batia todos os pênaltis da seleção, em todos os momentos, sempre batia. Então, na mesma hora que teve o pênalti, eu peguei a bola e vou bater. Só tinha uma pessoa ali para dizer não, que era o Tele, não, bate outro, tudo bem. Então, mas como eu batia... E estava tranquilo? O que acontece é que quando você está jogando uma partida desde o início, que você está no clima do jogo, é uma coisa. Quando você entra em seguida, é uma situação diferente. Eu já não estava mais tão acostumado a entrar em decorrer da partida. E quando eu entrei na primeira, talvez eu não tivesse tão concentrado no jogo, se eu estivesse jogando há mais tempo. Claro, o negócio de estar quente no jogo. Exatamente, é uma outra coisa. Então ali eu bati de uma forma, batia talvez mais fraca, e com isso facilitou a defesa do goleiro. Mas era um lance de cinema, porque você entrou e já sofreu o pênalti. Eu dei a bola pro Branco. O Branco driblou o goleiro e sofreu o pênalti. Exatamente, Foi uma coisa, lance de cinema. O que eu acho é o seguinte, é que no Brasil você sempre tem aquela coisa de que quando você perde uma Copa do Mundo, alguém é sempre o responsável. Eu lembro Você não foi responsabilizado por tudo? Muito, até hoje, quando falam da minha carreira, quando querem falar alguma coisa, falam do pênalti perdido e tal. Eu lembro que quando fundei a minha escola de futebol, quando eu fiz um primeiro ano de aniversário, eu convidei todos os jogadores que jogaram Copa do Mundo para fazer uma homenagem para eles lá. E levei o Barbosa. Acho que foi uma das últimas aparições que o Barbosa fez. E ele me abraçou, emocionado. Ele virou para mim, poxa, eu estou saindo porque é você, porque a condenação máxima no Brasil, sei, 30 anos, não sei. Eu estou condenado já há quase 50, por causa da Copa de 50. Quer dizer, o peso que ele carregou. Nossa. E eu vi entrevistas de jogadores daquela Copa, que depois que aconteceu o caso comigo do pênalti, falaram, poxa, agora vão esquecer da gente e vão passar a falar do Zico. Eu não encarei aquilo como crítica, eu encarei aquilo, eu me coloquei no lugar deles, falei, nossa, eu imagino que esses caras sofreram de ter uma Copa do Mundo no Brasil, todo mundo dando a Copa como 200 mil pessoas. Ganha. Eu não posso me preocupar e não posso levar nenhuma. Eu também não acho, quer dizer, eu acho que o pênalti, marcar ou não marcar, é uma eventualidade. Eu acho que sabe que você representa tanto para uma seleção, como eu representava para aquele time, que aquilo acabou tendo um reflexo no geral. Sabe? Talvez se acontecesse com outro jogador, não comigo, a coisa continuasse, não teria o mesmo peso. Bom, para terminar o nosso papo, eu quero mostrar, a gente conseguiu selecionar, enquanto a gente falava, o gol do Nunes nessa final do Flamengo com o Grêmio. Vamos ver, por favor? Da tarde, escrevia o seu nome na história daquela decisão. Zico envia na medida. Nunes chuta forte no canto de Leão. Os poucos rubro-negros fizeram a multidão tricolor naufragar no silêncio. O primeiro herói da tarde escrevia o seu nome na história daquela decisão. Zico envia na medida. Nunes chuta forte no canto de Leão. Os poucos rubro-negros fizeram a multidão tricolor naufragar no silêncio. Tá bom, William. Obrigado. Parabéns. Zico, muito obrigado. Sucesso aqui no lançamento do Zico na Rede. E daqui a pouco a gente volta. Obrigado.